Vamos resolver o exercício 4 agora, do capítulo 8. Uma espira quadrada do lado L. Então já vamos desenhar essa espira. Ok. Aqui está a nossa espira. É percorrida por uma corrente I. Eu sempre gosto de fazer a corrente no sentido anti-horário, quando ele não fala muita coisa, para que daí o campo magnético dentro da espira fique para fora, né, da tela. Fique saindo para fora da tela, né? Determine o modo de direção e sentido do campo BZ num ponto P situado sobre o eixo da espira. O campo BZ num ponto P situado sobre o eixo da espira, reta perpendicular ao seu plano passando pelo... Ah, tá. Então, vamos apagar essa espira aqui, porque é em 3 dimensões, né? Então, vamos desenhar os eixos X, Y, Z. Tá? Onde aqui é X, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, e aqui é o eixo Z. Certo? Vamos desenhar uma espira centrada, onde o seu centro esteja passando o eixo Z, para facilitar o problema. Então, vamos fazer isso. Então, vamos desenhar essa espira em vermelho, para ficar mais fácil visualizar o que está acontecendo. Não vai ficar muito simétrico, mas pensa que é uma espira retangular, ok? Desculpa o desenho feio, ficou bem feio, mas é o que dá para fazer aqui. Onde cada lado tem um lado L, certo? E ele pergunta, qual que é o campo magnético num ponto B de Z? Ok? Então, o campo magnético vai ser devido... A corrente vai estar gerando no sentido horário, como anti-horário, que eu gosto sempre. Então, o campo magnético aqui vai ser devido a cada um desses 4 segmentos de fio, certo? Então, vamos escrever uma fórmula genérica para um segmento de fio de tamanho L, um desses 4 segmentos de fio tamanho L, ok? Eu posso fazer isso porque cada segmento vai produzir o mesmo campo nesse ponto na direção Z, tá? Na direção XY vai mudar, certo? Mas, devido à simetria do problema, o campo magnético que esse fio aqui vai produzir nesse ponto vai estar nessa direção, certo? Mas o campo magnético que esse fio oposto vai produzir nesse ponto vai estar nesse sentido, de tal forma que os campos magnéticos na direção Y, por exemplo, se cancelam. Isso sobra o campo magnético na direção Z, tá bom? Mas isso a gente vai discutir mais pra frente. Primeiramente, vamos resolver o campo magnético para um fio genérico, esse fio aqui genérico. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar que esse aqui é o segmento de fio 1, certo? É esse aqui. Vamos pegar um segmento DL de fio. DL de fio, um segmento DL de fio, ou seja, um infinitesimal. Então, DL. DL. Então, pela lei de Briones-Savart, o campo magnético nesse ponto aqui é traduzido pelo esse infinitesimal de fio, é dB, é igual a μ0 I divididos por 4 π dl, vetor dl, vetorial com o vetor conversor Rzinho, divididos pelo módulo de Rzinho ao quadrado. Certo? Onde Rzinho é a distância, é o vetor que liga esse infinitesimal de fio, onde o vetor Rzinho é esse vetor aqui, certo? Vou tentar desenhar reto aqui. É o vetor que liga o infinitesimal de fio ao ponto que a gente quer calcular o campo magnético, certo? Vou desenhar uma seta. Esse aqui é o vetor Rzinho.
tal forma que a gente pode escrever o vetor Rzinho como Rzão menos, vamos dar uns nomes aqui, o vetor, né? É o vetor, ali é o versor. Rzão menos R', onde onde é Rzão, vamos chamar de Rzão, onde Rzão é o vetor que liga a origem ao ponto que a gente quer calcular o campo magnético, e R' é o vetor que liga a origem ao ponto, à localização do infinitesimal de fio, certo? R', certo? Então, se a gente multiplicar essa equação em cima e embaixo por R, o módulo de R, certo? Essa equação fica μ0i vezes por 4π integral de... Não tem integral ainda, desculpa, dl vetorial, agora virou vetor R, né? Que o versor vezes o módulo é o próprio vetor, divididos pelo módulo ao cubo da distância, certo? Esse é o campo magnético. Agora a gente pode integrar ambos os lados, certo? Aqui a integral vai ficar o próprio campo magnético produzido pelo segmento 1 do fio, μ0i divididos por 4π é uma constante, integral de dl vetorial r divididos pelo módulo de rzinho ao cubo, ao longo do fio 1, né? Perfeito. Agora a gente só tem que ver o que é dl, o que é rzinho. Então vamos lá, a gente já escreveu aqui rzinho, mas o que é o vetor r? O vetor r é o vetor que liga a origem ao ponto, ou seja, é z na direção k, né? Perfeito? O vetor rzinho, rzão linha, é o vetor que liga a origem ao ponto infinitesimal, ao segmento infinitesimal de fio. Ele é x na direção i mais no caso x, nesse caso aqui, essa posição aqui, né, que como esse tamanho aqui é L, então a metade é L sobre 2. Então, em vez de colocar x, a gente pode colocar L sobre 2 aqui, né? L sobre 2 na direção I mais y na direção J. Certo? Mais y na direção J, esse vetor aqui. De tal forma que o vetor Rzinho pode ser escrito então como Z sobre K menos L sobre 2 na direção I menos Y na direção J, certo? O módulo de Rzinho a gente pode escrever como Z ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado mais Y ao quadrado elevado a meio, né? Certo? E o vetor dl para o segmento de fio, ele vale exatamente dy, certo? dy na direção j, certo? Então podemos substituir. Então, eu não vou substituir esse termo aqui ainda, tá? Vamos deixar para o final. Então a gente tem μ0i divididos por 4π, a integral ao longo do segmento 1, dl é dyj, vetorial, com z na direção k, menos L sobre 2
na direção I menos y na direção j, certo? Divididos pelo módulo de rzinho ao cubo. Tá bom, agora é só fazer o produto vetorial. J com K da I, né? Certo? J com K da I, então esse vai ser o termo na direção I. J com I da menos K. Então esse aqui vai ser o termo na direção Z. Certo? E J com J dá zero, né? Então dá zero, esse termo não importa. E lembrem-se do que eu falei lá no começo do vídeo. Como? Perceba que esse fio vai produzir um campo magnético na direção I. Certo? Faz sentido, ele vai produzir um campo para cá. Só que esse fio oposto aqui, ele vai produzir um campo de mesma magnitude, só que no sentido x oposto. De tal forma que o campo em x se anula se a gente somar esses dois vetores. Então, pela simetria do problema, a gente não precisa se preocupar com o campo que vai aparecer em I, porque ele vai se anular quando a gente somar todos os segmentos de fio. Se você quiser, você pode fazer isso, mas você vai perder tempo, não vai ter. Então você vai sobrar esse termo em K. A gente só precisa se preocupar com o termo em K para o campo resultante. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou ignorar então o termo em K, tá? Então a partir de agora eu vou chamar esse cara aqui de BZ. Tá? Porque eu vou ignorar os outros termos. BZ, campo magnético na direção Z. Vamos lá então. dy L sobre 2 vezes menos L sobre 2 vezes menos 1 da L sobre 2, né? Então vai aparecer um L sobre 2 aqui. dy na direção K. Faz sentido? Integral de Rzinho ao cubo, que é esse cara aqui. Certo? G ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Esses termos aqui é constante, eu vou chamar de azinho ao quadrado por enquanto, tá? Só para não ficar precisando carregar esses termos. Tá? Então vamos chamar azinho ao quadrado de z ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Certo? Então o nosso campo magnético na direção Z produzido pelo segmento 1, M0I dividido por L, 8π, integral em dy, de... Aqui tinha um termo ao cubo aqui, né? Que é Rzinho ao cubo é um termo 3 meios, né? Tem razão, 3 meios. Que aqui é o cubo, mas esse cara é meio. Certo, então azinho ao quadrado mais z ao quadrado mais z ao quadrado na direção 3 meios na direção K. Tá bom? Para resolver essa integral, podemos chamar z. Não é z aqui, é y, né? Y. Podemos chamar y de a tangente de θ, ou seja, dy igual a secante ao quadrado de θ de θ, certo? E a ao quadrado mais y ao quadrado nos dá a ao quadrado em evidência. 1 mais tangente ao quadrado de θ. Isso aqui é 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado de θ. Tá bom? Então isso aqui nos dá ao quadrado secante ao quadrado de θ. Então a gente pode substituir b de z nos dá μ0 e L 8 sobre π
integral de dy, a dy a gente vai substituir por a secante ao quadrado de θ de θ, divididos por esse cara aqui dentro a gente pode chamar de a ao quadrado secante ao quadrado de θ, ele vai ser elevado a 3 meios, então o meio vai tirar os quadrados e ele vai ficar elevado ao cubo, né? Então vai ficar a ao cubo secante ao cubo de θ. A corta com esse termo. A corta com esse termo. Secante corta aqui. Vai ser ao cubo, vai ficar I0 I divididos por L 8 π ao quadrado aqui embaixo, integral de 1 sobre secante θ, que é cosseno θ de θ. Só deixa eu ver se está fazendo sentido esse ao quadrado aqui embaixo, se eu não esqueci nada. Aqui é ao quadrado, dy tem um a em cima, tá certo. A ao quadrado sai como a ao cubo, tá certo, né? A ao cubo a ao quadrado embaixo. Aqui temos secante ao quadrado em cima e secante, tá certo. Isso aqui de θ variando entre, então vamos lá. A gente sabe que tangente θ é igual a y sobre a, né? A gente vai usar isso aqui. Então, só lembrando que essa integral aqui nos dá seno de θ, né? Seno de θ de seno de θ inicial até seno de θ final. Onde θ inicial, onde a gente pode tirar essa relação daqui. A gente sabe que tangente é cateto oposto por cateto adjacente e seno é cateto oposto, que é y, vezes pela hipotenusa, que é y quadrado mais azinho ao quadrado, certo? A gente sabe que então quando que para y o y inicial lá no nosso desenho do segmento 1 é menos L sobre 2, certo? É menos L sobre 2. E y final é igual a L sobre 2. O que, portanto, seno de θ inicial, seno de θ final, primeiro, é igual a L sobre 2, raiz de L sobre 2 ao quadrado mais a ao quadrado. Certo? Seno de θ inicial é igual a menos seno de θ final, certo? Porque só muda o sinal aqui em cima. Então, isso aqui nos dá 2 seno de θ final, certo? E, portanto, campo em BZ nos dá μ0 I divididos por L. 2 corta com 8 ali em cima, fica 4 aqui embaixo de volta, certo? Vezes seno de θ final, que é L sobre 2, vezes a raiz de L sobre 2 ao quadrado mais ao quadrado, L sobre 2 na alemã. Tal forma que aqui fica então L ao quadrado, né? L ao quadrado, por causa desse L aqui.
E aqui volta o 8, né? Aqui volta o 8. Ok. Agora a gente pode brincar com esse termo aqui dentro. Lembrando que A, eu nem lembro que era o A, mas a gente marcou. É z ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então a gente tem L sobre 2 ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado mais Azinho ao quadrado. Não, mais E ao quadrado. Certo? Então aqui nos dá 2 L sobre 2 ao quadrado, né? Mais E ao quadrado. Esse 2 aqui embaixo, ele vira ao quadrado e fica 4, né? Então 2 ao quadrado é 4. Então fica meio. Fica meio. Multiplicando o z ao quadrado por 2, dividindo por 2 e multiplicando por 2. A gente consegue colocar o meio em evidência. A gente fica aqui então com L ao quadrado mais 2Z ao quadrado. Vezes meio. Tudo isso aqui está dentro da raiz, né? Daqui. Então vai aparecer uma raiz de 2 dividindo todo esse termo, então, ou seja, ele passa multiplicando o numerador. De tal forma que B de Z é μ0 e L ao quadrado 8π ao quadrado. Ah, tá, tendo que substituir esse ao quadrado aqui também, né? Onde A ao quadrado é L sobre 2 ao quadrado mais Z ao quadrado, certo? Vezes... Aqui apareceu uma raiz de 2, que é desse cara aqui, vezes a raiz de E ao quadrado mais 2E ao quadrado. Ok. Vamos continuar brincando com esse termo. Quero fazer mais alguma coisa? Esses dois aqui eu posso brincar também. Caramba. Aqui vai ficar L ao quadrado sobre 4 mais Z ao quadrado. A gente pode multiplicar em cima e embaixo por 4. Vai ficar L ao quadrado mais 4Z ao quadrado. Ok. Então aqui nos dá μ0 e L ao quadrado, raiz de 2. Só que vai dividir um 4 aqui, né? Então 8 dividido por 4 vai ficar 2π embaixo. 2π. E daí aqui vai ficar... deixa eu não me perder aqui. L ao quadrado mais 2z ao quadrado, né? Que é 4z ao quadrado. Vezes a raiz de L ao quadrado mais 2z ao quadrado. Certo? Esse é o campo magnético na direção Z. Nossa. Então deixa eu arrumar aqui tudo e eu já volto. Então aqui está. A gente descobriu o campo magnético produzido pelo segmento 1 na direção Z. É esse termo aqui, certo? Eu reescrevi para ficar mais bonito. Mas é a mesma coisa aqui de cima. Eu espero que eu não tenha esquecido nada, né? Mas é a mesma coisa. Ok. Só que a gente sabe que pela simetria, o campo magnético produzido por todos os fios na direção Z é o mesmo. Então, o campo magnético total, né? O campo magnético total é 4 vezes Bz. Certo? Isso dá igual. Eu quero copiar esse mais bonito. Quero copiar esse mais bonito. 4
vezes 4. 2 corta com 1. Aqui sobra 2. Portanto, o campo magnético naquele ponto vale 2 raiz de 2 aqui. 2 raiz de 2 dividido por π. Okay. Esse aqui é o campo magnético no ponto desejado, no ponto Z, aqui nessa altura Z. Ele fala para Z igual a 0, relaciona o resultado com o do problema 3. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui que é B de Z. Então, B de 0 é igual a copiar todos os termos. 2 raiz de 2 vezes por π, mi 0 i, L ao quadrado. Aqui esse termo aqui é 0, então vai sobrar só L ao quadrado aqui embaixo, né? Vezes esse termo aqui é 0, vai sobrar L ao quadrado, raiz de L ao quadrado é L. Corta esse com esse. E nos sobra 2 raiz de 2 divididos por π, mi 0 i, divididos por L, né? Certo? Ele pede relacionar com o problema 3. Então, deixa eu ver aqui qual era o resultado do problema 3, eu já volto. Tá, no problema 3 a gente tinha um retângulo, né, com tamanho 2A e tamanho 2B. Ele pede relacione esse resultado, a gente obteve esse resultado aqui, ó. Ele fala, relacione esse resultado com esse resultado, que lá naquele exercício a gente calculou o campo exatamente no meio, que é o que a gente está resolvendo agora para Z igual a 0. Olha, é só substituir. Como agora é um quadrado com tamanho L, então tamanho L. Então aqui vai ter tamanho L e aqui vai ter tamanho L. Portanto, A é igual a B, que é igual a L sobre 2, certo? Então a gente substitui. Dá mi 0 i dividido por π, raiz de L ao quadrado mais L ao quadrado, L ao quadrado sobre L sobre 2 ao quadrado, né? Da raiz de L sobre 2 ao quadrado, certo? Vezes 2, né? Vezes 2 divididos por L ao quadrado sobre 4. Aqui acima vai aparecer uma raiz de 2. L sobre 2. Aqui abaixo vai ter um π. Um L ao quadrado e vai multiplicar um 4, né? 2 corta com esse dá 2. L corta com esse e é exatamente o mesmo resultado, que era para ser, né? 2 raiz de 2 divididos por π. Mi 0 i sobre L, né? Exatamente o mesmo resultado. Então é isso aí, é isso que ele queria que a gente fizesse, tá bom? O que faz sentido, né? Porque o quadrado é um subcaso do retângulo com lados iguais, né? Então, beleza. Agora a B, né? Interprete o resultado obtido para Z maior que L. Z é muito maior que L. Então nós vamos pegar de volta esse campo aqui e falar que Z é muito maior que L. A letra B, né? Peraí, na hora de mirar. Z é muito maior que L. Z é muito maior que L. Ou seja, esse L ao quadrado aqui é insignificante na soma. Né? Que 2z é muito maior. 2z ao quadrado é muito maior que L ao quadrado. E 2z ao quadrado também é muito maior que L ao quadrado. Então a gente não se preocupa com essa soma aqui. Perfeito. Então a gente obtém 2 raiz de 2 divididos por π vezes mi 0 e L ao quadrado.
Aqui é o caso que Z é muito maior que E, né? 2z ao quadrado. Peraí, eu já volto. 2z ao quadrado vezes... peraí que eu me perdi. Tá. Vezes a raiz de 2 vezes z, né? Corta a raiz de 2 com raiz de 2. Aqui vai ter um 4, né? Desse 4z ao quadrado. A gente pode cortar esse 4 com esse 2, sobra um 2. Isso nos dá um 2π embaixo, né? Mi0 i divididos por 2π divididos por 2π. O que mais? Aqui é o 2π, né? Mi0i divididos por 2π vezes L ao quadrado divididos por Z ao cubo. Por Z ao cubo. Então, é isso aí. O que isso significa? Que quando o Z é muito, o Z é muito grande em relação às dimensões da nossa espira, o campo magnético cai com Z ao cubo, né? Faz aqui na direção K. O que faz sentido, né? Porque a distâncias muito grandes da espira, é como se a gente tivesse... a espira vai se comportar como um dipolo magnético, né? Um momento de polo magnético. Certo? Então, como se fosse um dipolozinho aqui, né? Por isso que onde aqui, por exemplo, é a área, certo? Aqui é a área da espira e aqui é a corrente. O que é a corrente vezes a área? É o momento de polo magnético, né? Certo? Então, peraí que eu já volto que eu vou arrumar aqui o resultado. Então, aqui é a resposta do campo magnético na posição Z. Para Z igual a zero, a equação se mostra dessa forma aqui. E para Z muito maior que L, o resultado fica dessa forma aqui. Lembrando que I ao quadrado é o momento de dipolo magnético, vou chamar do que o livro chama, não lembro, M. É o momento de dipolo magnético do... A gente bota o versor também, né? Aqui é o momento de dipolo magnético da espira. Ok? O momento de dipolo magnético é a corrente vezes o vetor área da espira, né? Certo? Onde esse cara aqui é L ao quadrado na direção K. Perfeito? Então espero que tenham entendido, gostado do exercício. Não, gostado não, espero que tenham entendido, gostado do vídeo. E nos vemos no próximo. Qualquer dúvida deixe nos comentários.